E assim, bullying, pelo amor de Deus, ela tem que entender que aquilo ali não tem nem que passar na cabeça dela falar ou fazer alguma piadinha, nem, é brincadeira. Não, isso não é brincadeira. Brincadeira é quando dois sorriem. Às vezes o outro tá sorrindo pra não piorar. Eu trabalho em escola e eu falo muito em relação a isso. Exatamente. Ele tá rindo? Ele não tá rindo, então não é mais brincadeira. Desde que a brincadeira, quando ela deixou de agradar todo mundo, os dois, é brincadeira quando os dois estão brincando. E, assim, os pais têm que se conscientizar, que tem que vir de casa. Porque, às vezes... Vou até falar uma coisa aqui. Às vezes, o próprio pai faz o bullying, né? A criança é um reflexo do comportamento. Do comportamento, entendeu? A gente educa pelas atitudes. pelas ações. Pelas A gente não ações. educa pelas palavras. Exatamente. Eu até postei um vídeo no outro dia. Eu no CrossFit e a Isabela no funcional. E aí eu coloquei a frase: as palavras podem até ensinar. Mas as atitudes, elas arrastam. É exemplo. Então, se você estuda, você tem uma rotina de estudos, por exemplo, e a criança te vê estudando... Exatamente. Ela vai criar aquilo ali. Aquele hábito que ela sabe que é importante estudar. Não adianta você chegar e sentar e falar, você tem que estudar. Bota a criança sentada ali na mesa, você tem que estudar... E você pega e... Você tem que comer fruta. Uma barra de chocolate. Passei muito por isso. Na introdução alimentar da minha filha, eu fui questionada. Por isso. Porque eu sou uma pessoa seletiva. Eu tenho seletividade alimentar, mas por minhas questões mesmo. Não gosto de salada, não gosto de legumes, enfim. E eu comecei a ser a mãe... Querer ser a mãe de... rede social, que fazia os cardápios, tudo natural, biscoitinho de maçã, nada industrializado, enfim. Até o dia que minha sobrinha de 22 anos virou pra mim e falou assim, tia, eu acho que tá na hora de você começar a mudar seu comportamento alimentar. Eu falei assim, como assim? Ela, não, porque você tá comprando brócolis, fazendo biscoitinho de maçã, tudo pra Malu. Só que, na verdade, ela tá crescendo. Agora ela tá com 6 meses, ela tá comendo. Mas daqui a pouco ela vai falar assim, come, mamãe. E aí? Ela vai questionar. Então, é o nosso comportamento que vai moldar, na verdade, as ações das crianças. Elas observam. Então, você vê que pais que têm comportamentos muito, vamos dizer assim, pais que são... Tem crianças que apresentam um comportamento mais agressivo, vamos dizer assim. É reflexo do quê? Do que eles vivem dentro de casa, das relações familiares. Como que é a convivência com, vamos dizer assim, com esse pai, com essa mãe? Ele vê aquilo ali? Por exemplo, é a forma que aquele menino vai aprender a tratar uma menina quando ele conhecer, mais lá na frente. Por quê? Porque ele viu o pai dele tratando assim a mãe dele. Ele estava acostumado a viver em conflito, em ambientes... Para ele é normal. Aquilo ali é normal. A gente sabe que a pessoa fica adulta, ela consegue depois distinguir o que é certo e o que é errado. Não é uma regra. Porém, as chances, né, dela ter aquele... dela usar aquele exemplo como atitude futuramente é muito grande. É justamente o que ela aprendeu, né? Como é que ela vai ter uma atitude diferente do que ela não sabe, ela não aprendeu. É o reforço que ela vai ter. A gente fala que passa muito por Skinner, né? Reforço positivo, que é o reforço negativo. O quanto essa criança é reforçada, positivamente ou não, para estar reproduzindo aquele comportamento, né? Então, vai passando muito por isso. O que é reforçado nessa criança? O que é de melhor? O que você faz? Então, o bullying, ele passa muito por isso. Muitas vezes, a família deixa para que a escola... Eduque. Quando, na verdade, essas questões têm que vir de casa. Não adianta a escola não vai trabalhar sozinha. Não existe isso. É como a terapia. Eu, como terapeuta, não adianta eu posso ter 2 horas, um exemplo que não acontece, lógico. É 1 hora de sessão, vamos dizer aí, por semana, né? Dependendo da criança e do quadro, enfim. Mas digo assim, não adianta eu ter 1 hora semanal com aquela criança de trabalho ali intenso, intensificando, e chegar em casa aquele pai, aquele responsável, fazer tudo diferente. É jogar o meu trabalho todo fora. Então, assim, enxugar gelo. A mesma coisa é a questão do bullying. O que o psicólogo... como que o psicólogo vai atuar dentro desse ambiente? Pegar essa criança que é visto pela equipe pedagógica, pelos professores, tido como problema. Olha, porque é assim, né? Eles são rotulados, né? Problema. Aquele aluno ali, ele é problema. E sentar e ver qual a melhor estratégia. O que a gente pode mudar? Lógico, tem crianças que são desafiadores, porque você vai ver a dinâmica familiar, é uma família que está totalmente destruída muitas vezes, que é uma família que já precisa, como a Frida falou anteriormente, de um apoio psicológico e não tem, é uma família, vamos dizer assim, desestruturada. Às vezes a mãe abandonou, passa muito por isso, aí essa criança já sofreu um abandono, aí deixa com o pai, que deixou com a avó, e enfim, essa avó não consegue dar conta, aí tá na escola, aí você não consegue falar a mesma língua com essa família,
família. Aí essa criança começa a manifestar a agressividade, a ter determinados comportamentos e pensamentos dentro do ambiente, como eu falei. Ela começa a colocar ali o que ela vive, colocar pra fora. A forma dela se expressar é essa. Então, tudo que ela acha que é de errado, que ela entende que é de errado, ela enxerga como, não gostei do seu cabelo, é isso, isso. Você é gordo. Pra ela é normal. Ela não se importa. Por quê? Não se importam com ela? Não se importam com o que ela sente? Então, enxergar qual é a melhor estratégia, como chegar nessa criança, como conscientizar. O psicólogo, em relação ao bullying, ele vai traçar estratégias de conscientização. Montar com esses professores, com essa equipe pedagógica, palestras, essa questão da empatia, como a Frida falou, fazer rodas de conversa, mostrar que não é a questão, por exemplo, das crianças que tem não só o TEA, tem outras deficiências, que é tão importante. A questão de desenvolver essa empatia não é só se colocar no lugar do outro, mas nós, enquanto profissionais, não termos essa necessidade de ter que mostrar para a criança que ela tem que se colocar no lugar do outro. O lugar do outro é do outro. Isso aí. Entendeu? Ela conseguir enxergar que aquela pessoa, ela tem uma necessidade, ela precisa... E respeitar o outro. Respeitar os limites. Hoje eu falei sobre isso com a minha paciente, uma criança de 9 anos na sessão, falei isso com ela. Falei, olha... A forma, ela tá falando questões de escola, sobre questões de escola, de inclusão e exclusão, mas tia, eu não excluo ela, e ela tá com esse comportamento comigo, eu nunca excluí ela, mas eu também tenho as minhas amizades, e ela tá sendo agressiva comigo. Aí eu expliquei pra ela, falei, olha só, você tem que entender o seguinte, você não controla a forma como o outro vai se expressar, vai demonstrar sentimento, enfim, ela tá sendo agressiva com você já tentou de todas as formas conversar com ela, você gosta dela, não gosta? Então dá o espaço e mostra pra ela que você precisa que o seu espaço também seja respeitado, que ela vai até ali. Você só precisa disso, respeito. Começa a mostrar pro outro que você precisa ser respeitada. Olha, seu limite é aqui. Porque quando você começa a dar limite pro outro, o outro entende até onde ele pode ir com você. Então ela não vai ser agressiva com você porque você deu limite pra ela sabe até onde ela vai chegar. E a partir daí, quando ela estiver bem, com os chakras dela alinhados, vocês vão conversar e vai ficar tudo bem.